Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, temos aula de ciências e matemática. Então vamos lá. Hoje, o que está planejado aí, né, para nossa semana de ciências é a página 20, da página 29 a 34. Então, é sobre essas páginas que a tia vai estar lendo agora, tá? Então, pega seu livro de ciências aí, da bolinha verde, e acompanha comigo. A importância dos solos para os seres vivos. Então a gente sabe que no solo vivem vários seres vivos, né? E esse solo é muito importante para eles. Vamos ver por quê. Para aprender. Nos solos dos diferentes ambientes da Terra, podemos encontrar muitos seres vivos, como plantas, animais, fungos e bactérias. Esses seres têm uma estreita ligação com o solo, utilizando-o como fonte de nutrientes e abrigo. Então, para que os seres vivos utilizam o solo? Para se alimentar dele e para se abrigar nele, tá? E que tipo de animais vivem no solo? Lesma, orelha de pau, que é tipo um cogumelozinho, né? Caracol, tatuzinho, bactérias, formigas, fungos decompositores, larvas de besouro e minhocas. Então, esses são os principais seres vivos que dependem do solo para sobreviver e para se alimentar. Então, representação de alguns seres vivos que habitam os solos. Então, é muito importante que vocês conheçam esses seres vivos. Ao mesmo tempo que habitam o solo, os seres vivos contribuem para a formação dele, pois atuam misturando a matéria orgânica, que são restos de animais e de plantas em decomposição, com os componentes minerais, que são as partículas provenientes do desgaste das rochas. As minhocas, por exemplo, cavam túneis para se alimentar da matéria orgânica, deixando passagem para o ar e a água. Os vegetais proporcionam maior resistência ao solo por meio de suas raízes. Então, a raiz segura o solo, né? Segura raízes e fornecem matéria orgânica por meio da queda de suas folhas. Então, a folhinha vai caindo no solo, né? E ali ela apodrece e vai criando a matéria orgânica para esse solo. Assim, a fertilidade de um solo é produto de uma integração em que cada componente recebe e devolve ao outro suas riquezas. Então, no caso, a minhoquinha, ela vai passando ali pelaquela terra, né? Vai perfurando a terra, vai deixando um caminhozinho onde a água ali vai penetrar, onde o ar vai entrar naquele solo, né? E ali ela também, quando ela vai se alimentando das coisas que tem naquele solo, e ela vai criando a matéria orgânica para esse solo também, através das suas fezes. Então, tudo isso vai fertilizando o solo daquela região. Uso dos solos. Ao longo de sua história, o ser humano sempre manteve uma relação estreita com os solos, usando-os para cultivar alimentos, criar animais e construir suas moradias. Claro que a gente não constrói as moradias, né? Elas não ficam voando, elas são construídas em cima de um solo, tá? A alimentação também, né? Quando a gente planta um alimento ou quando a gente quer criar um animal, o animal não fica voando, a gente tem geralmente um pasto, né? Para poder criar esse animal. Gostaria que vocês grifassem essa página toda, porque aqui só tem informação importante, inclusive o nomezinho dos animais, tá? Não deixem de grifar. Página 30. Com o passar do tempo, os seres humanos foram aperfeiçoando as técnicas de uso dos solos, o que possibilitou a produção de alimentos com larga escala e permitiu a construção e expansão das cidades. Então, nós temos aqui uma plantação de milho, né? Uma plantação só de milho. E a cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, aqui nós temos uma propriedade enorme, com vários hectares, com apenas plantação de milho. Por quê? Porque o ser humano se aperfeiçoou das técnicas desse plantio. Então, começou a se especializar para poder plantar só esse tipo de coisa. E aqui a expansão das cidades. Agora, degradação do solo, dos solos. Quando a gente fala em degradação, a gente fala em destruição, tá? A gente fala em prejuízo para aquele solo. Então vamos lá. Apesar da extrema importância do solo para os seres humanos e para o desenvolvimento da vida, seu uso de forma inadequada, claro, tem ocasionado o desgaste e a destruição desse recurso, infelizmente. Nós temos aqui uma imagem, ó, área da região amazônica após desmatamento
e queimada. Então, ó, aqui nós temos uma imagem, ó, que mostra um pouco da degradação do solo. Solo todo queimado, aí, as árvores queimadas, cortadas. As queimadas são utilizadas por muitos agricultores para eliminar a vegetação de uma determinada área. Contudo, elas causam o empobrecimento do solo, pois queimam nutrientes e matam os micro-organismos que mantêm o solo fértil. Então, quando você bota fogo, né, em algum lugar, você mata aquele solo, você mata os seres vivos daquele solo. Então, isso faz com que esse solo não seja mais o mesmo depois que ele, né, se reconstitui. O corte de plantas, conhecido como desmatamento, é feito com a intenção de utilizar o solo para a agricultura e para a pecuária. Também prejudica o solo. Então, quando você faz o desmatamento para poder criar um animal, para poder plantar, você também degrada o solo. Porque você tira as características daquele solo, você elimina os seres vivos daquele solo. Então, você tira a característica dele, tá? Então, essa página também é importante que vocês grifem, só tem informação importante. Página 31. Tanto as queimadas quanto o desmatamento destroem a vegetação, a qual funciona como uma proteção do solo. Eu falei com vocês o quê? Que as raízes do solo, as raízes das plantas seguram esse solo, não deixam que ele fique assim solto, né? Então, destrói a vegetação, a qual funciona como uma proteção do solo. Sim. Então, a vegetação é a proteção do solo. O solo, quando perde sua cobertura, torna-se sujeito à ação do vento e da chuva, que podem atingi-lo com mais intensidade e arrastá-lo de um local para o outro. Esse processo é conhecido como erosão. Então, nós temos aqui, ó, um esquema que está mostrando para a gente como que funciona essa erosão do solo. Prestem atenção aí. A vegetação protege o solo. Então, aqui nós estamos vendo tipo um morro, né? Com bastante vegetação e uma casinha lá no meio. Porém, né, a retirada da vegetação por desmatamento e queimadas deixa o solo desprotegido. Então, queimou, tirou a vegetação. Ficou aquele espação livre, assim, né, sem vegetação nenhuma. Mas aí, quando vem a chuva, o que acontece? A chuva e o vento arrastam o solo e podem até destruir moradias. Não só destruir moradias, mas também matar pessoas que estejam morando nessas casas, nesses lugares de risco, né? São os famosos derramamentos de terra, né? Que matam muitas e muitas pessoas quando chove muito. Então vamos lá. Muitas cidades brasileiras sofrem com desmoronamentos e deslizamentos de terra resultantes da erosão, que é causada pela ocupação desordenada do solo, principalmente dos morros e das encostas. Então, ó, é quando uma grande quantidade de terra desliza pela falta de proteção do solo, pela falta de vegetação, né? E aí acaba arrastando casas, pessoas, né? E aí, por sorte, uma pessoa sai viva, mas perde todos os seus bens. Então, nós temos aqui, ó, deslizamento de encosta do morro causado pela chuva na cidade de Teresópolis, Rio de Janeiro, 2011. O Rio sofre muito com esse tipo de erosão. Outro problema que afeta os solos das cidades é o lixo, claro. Quando depositado de maneira inadequada, o lixo contamina o solo com substâncias poluentes, que podem ser levadas pela água das chuvas para as águas subterrâneas, que ficam, né, embaixo da terra, contaminando-as. Então, o lixo, ele contamina a água, o solo e contamina a água que tem embaixo do solo. Muito triste. Grifem também essa página, ela é muito importante. Página 32. Os aterros sanitários, prestem atenção nisso, os aterros sanitários são os locais adequados para destinar o lixo gerado pelas cidades. Então, é no aterro sanitário que a gente deve jogar o lixo. Nesses locais, o solo é coberto por mantas protetoras que impedem que as substâncias poluentes provenientes do lixo se infiltrem no solo. Então, é no aterro sanitário que vai ter o lugar adequado para poder jogar esse lixo, porque tá vendo que tem uma manta aí cobrindo esse solo? Então, essa manta vai proteger esse solo, vai evitar, vai funcionar como se fosse uma contenção, vai evitar que o chorume, né, que é o que produz, é o que o lixo, a substância tóxica do lixo
entre em contato com o solo, se infiltre e contamine a água que está embaixo do solo e também o próprio solo, né? Então, é o aterro sanitário que é o lugar adequado. Tem muita gente que utiliza lixão, ó. O lixão não é o ambiente adequado, não é o melhor lugar para você jogar o lixo. Por quê? O lixo está em contato direto com o solo, então está prejudicando o solo e a água subterrânea que tem ali, tá? Então, nós estamos aí, ó. Lixão a céu aberto depositado diretamente no solo A, né? Figura A. Aterro sanitário com lixo sendo depositado sobre a manta protetora do solo, que é a imagem B. E os cuidados que nós devemos ter com os solos? O solo é um recurso indispensável para a vida na Terra. Afinal, ele possibilita o crescimento das plantas, o desenvolvimento dos seres humanos e de outros animais. Portanto, sua conservação é muito importante para a manutenção da vida no planeta. Então, não só a água é importante, mas como o solo também. Observe a seguir algumas atitudes que contribuem para a conservação desse recurso, do solo. Conservar as florestas é uma medida importante para manter a saúde dos solos, pois as raízes das plantas evitam a erosão e as folhas, ao caírem, devolvem muitos nutrientes ao solo. Foi o que eu falei com vocês, né? As plantas, elas protegem aquele solo, ela evita que o sol, a chuva bata diretamente naquele solo e direto, né? E também as folhinhas, quando caem, devolvem muitos nutrientes para esse solo. Podemos transformar os restos de alimentos em adubo, auxiliando na reposição de nutrientes do solo e contribuindo para o solo livre de poluentes. Então, também pegar restos de alimentos que às vezes a gente não termina de comer, resto de maçã, resto de fruta e tal, e jogar no solo de novo para poder aquele nutriente voltar para ele. Também é importante reduzir o consumo de produtos e embalagens, separá-las para a reciclagem, contribuindo para a diminuição do lixo nos aterros sanitários. Então, aqui no caso, a gente está falando sobre a reciclagem, né? Que também é importante separar o que é reciclável do que não é, né? E é muito importante a gente estar fazendo isso. Se você não faz, é bom começar. Atividades, na página 33. Analise a seguinte situação e marque a alternativa correta. Em uma horta, percebeu-se que as plantas não estavam se desenvolvendo. Como solução, algumas minhocas foram colocadas no solo, porque esses seres fazem o que para esse solo? Só vivem próximos às plantações, alimentam-se de raízes das plantas, alimentam-se de pragas ou cavam túneis que facilitam a entrada de ar e de água no solo? Só marcar a resposta certa, só tem uma. Letra B, número 2. Com base em seus conhecimentos sobre o solo, complete corretamente a cruzadinha. Então, você vai completar aí. Letra A, você vai completar lá na letra A. Letra B, você vai colocar um nomezinho na letra B. São normalmente realizados por agricultores para eliminar a vegetação de um local. É uma coisa que prejudica o solo, né? Que é o ato de botar fogo. O que é isso? B. Ocorre quando parte do solo é arrastada de um local para o outro. Qual é o nome desse processo? C. Pode se tornar um poluente quando depositado de maneira incorreta no solo. Nós sabemos o que é. D. Seres que contribuem para um enriquecimento dos solos por meio da queda de suas folhas. E aí, né? Nós temos lá, a folhinha vai caindo. A folhinha de que vai caindo? Letra E. Processo de corte indiscriminado de árvores de uma floresta. Então, quando você tira aquela planta, né, você está fazendo o quê? Que processo? E aí é só ir adequando aí na cruzadinha direitinho. Só lembrando de usar letras de forma, não use letra cursiva porque o curso é interrompido pelo quadradinho. Agora, nessa última página aqui, na página 34, deixa eu ler para vocês. Atualmente, a maioria dos produtos que consumimos vem de embalagens de papelão, plástico ou isopor. Assim, a cada dia que passa, o volume de lixo deixado pelas pessoas aumenta enormemente. O que podemos fazer para pelo menos diminuir esse problema? Como dar fim ao lixo sem agredir ao ambiente? É importante que cada pessoa se sinta envolvida nesse processo de busca e soluções para o problema do lixo. A alternativa mais indicada para melhorar a situação é aplicar os 3 R's, ou seja, reduzir, reutilizar e reciclar o lixo. Então, aí que não tem como a gente
nos reunirmos com os nossos colegas. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o caderninho de ciências e vão fazer o cabeçalho, normalmente, tal, e vão fazer uma produção de texto para mim. Como? Vocês vão me dizer, vocês vão me responder essas perguntas. O que podemos fazer para pelo menos diminuir esse problema e como dar fim ao lixo sem agredir o meio ambiente? Vocês vão fazer um textinho para mim respondendo essas duas perguntas no caderninho de ciências, tá bom? E fala também um pouquinho no seu texto sobre a importância da reciclagem, tá? Começa seu texto assim, faz um título bem bonito, fala sobre a importância da reciclagem e depois os outros 2 parágrafos você responde essas 2 perguntas para mim, tá bom? Como a gente não tem como nos reunirmos, infelizmente, tá bom? Então essa vai ser uma tarefinha para vocês fazerem, tirarem uma foto e mandarem para mim lá no grupo. Pode ser no grupo, pode ser no privado também, não tem problema, tá bom? Então, eu vou parar o vídeo por aqui, porque o meu tempo está acabando, e já já eu gravo de matemática e posto lá no nosso grupo também. Dessa vez não deu para poder fazer 2 vídeos em apenas um, tá bom? Aguardem a aulinha de matemática. Beijo!